Alô, alô, para você que acompanha a Threads mais uma vez, chegamos nessa quinta-feira para falar sobre o Bruno Zapelli, tá? O Atlético pode ter o retorno do Bruno Zapelli para essa sexta-feira. Tende a ter, deve ter minutos, ele está recuperado de uma lesão do tornozelo, né? Sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo, ficou fora um certo tempo. Tá voltando agora, né? Tá treinando normalmente, tá tudo certo com o Zapelli, pode jogar pelo Atlético. Deve ganhar minutos se não for titular, a partir da sexta-feira, amanhã, contra o Azures pelas quartas de final. Né? E olha, assim, eu estava tentando refletir, tentando entender qual que é o tamanho do retorno do Bruno Zapelli. E é grande, tá? É algo, assim, vamos, vamos contextualizar, vamos entender porque acho que é melhor do que eu apenas jogar a minha opinião ao vento, tá? Zapelli é líder de assistências. Nesse ano do Atlético tem 2 assistências, né? Ele é vice-líder em chutes por jogo. Então ele dá 2,1 chutes por jogo, que é um aumento significativo. Ano passado ele tinha lá seus 0,8 chutes por jogo, né? Então assim, é um aumento mais que o dobro. Ele é líder no Atlético em chutes no gol, chutes certos, 1,1. Então repara, ele tem mais chutes certos nesse ano do que chutes tentados na última temporada. Você tem noção? Média por jogo, logicamente, porque estamos muito no começo do ano, né? O Zapelli também é líder em passes decisivos no Atlético. O passe que gera uma finalização, que resulta numa finalização, 2,9. Então, sim, para a gente entender, ele chuta 2,1 vezes por partida, certo? Correto. Ele faz com que o companheiro chutem 2,9 vezes por partida. Isso dá 5, né? Então, vamos lá. O Zapelli contribuiu diretamente nas partidas em que esteve em campo, com 5 chutes por jogo nesse início de ano do Atlético. O Atlético é o time que finaliza 14,3 vezes por jogo. 5 representa 35% de 14,3. O que a gente conclui, né? O Zapelli é responsável por pelo menos 1/3 das finalizações do Atlético. Um jogador é responsável por 1/3 das finalizações do Atlético enquanto esteve em campo. É muita coisa. É muito grande. É muita coisa. Tá? É muita coisa. Ainda assim, no ano passado, o Zapelli mostra esse quesito de colocar os companheiros na cara do gol. E no time que perdia muita chance de gol, é bom frisar. Muito bom frisar, né? Ele foi terceiro, por exemplo, no Campeonato Brasileiro em assistências por 90, né? E também em assistências esperadas, atrás do Pochettino do Fortaleza e do Arrascaeta do Flamengo. No time que perdia muito gol, isso é abissal, tá? É muita coisa. E lógico, né? O que ele era mais questionado, o que ele tinha mais críticas, o que o jogador tinha essencialmente mais questões, era o lado defensivo do jogo. Era o lado defensivo do jogo. Por quê? No ano passado, o Zapelli teve uma média de pouco mais de 2 bolas recuperadas por jogo, né? Agora, nesse campeonato paranaense, o Zapelli chegou a 5,2. 5,2, tá? 5,2. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Assim, é inimaginável, era pelo menos inimaginável que o Zapelli fosse chegar num número tão alto. É coisa de volante muito bom. 5,2. Felipinho foi líder na Série B em 2023 com um número parecido com esse, um pouco mais de 6. Né? Então, assim, cara, é algo muito grande o protagonismo e exatamente a necessidade, a dependência de ter o Bruno Zapelli em campo. O Atlético para de criar em vários momentos, e eu gosto de levar o jogo contra o Andraus como uma questão, como uma intenção, como algo que faça sentido. E assim, o jogo contra o Andraus traz um panorama de um Atlético que não fazia a bola chegar ao Bruno Zapelli, né? O Zapelli joga até a partida contra o Independente São Joséense. Ele fica fora, então, das partidas contra
Maringá, Cascavel e Londrina. Talvez, e eu gostaria muito de ter a confirmação estatística nisso, talvez as partidas que o Atlético menos criou chances de gol. Vamos fazer isso junto? Contra o Maringá, o Atlético finaliza 13 vezes. Não, 14 vezes, desculpa. O Atlético finaliza 14 vezes na sua média, né? Consegue virar o jogo, tinha um jogador a mais, mas no 11 contra 11 criou muito pouco. Pouquíssimas, né? Nada. Absolutamente nada. Talvez só a chance que faz com que o Vilar seja expulso, né? Contra o Cascavel, o Atlético faz um primeiro tempo muito interessante, mas termina o jogo só com 9 finalizações. É baixo para o padrão Atlético. É baixo, tá? É baixo. E aí pro Atlético e Londrina é pior ainda, né? O Atlético finaliza 14 vezes, mas é um jogo muito ruim em termos de finalização do Atlético. Contra o Londrina, 1.3 de gols esperados, o que é justificável. O Atlético vence por 1-0. Contra o Cascavel, 2.5 gols esperados. O Atlético deveria ter feito pelo menos 2 gols nesse jogo, isso faz bastante sentido. E contra o Maringá, o Atlético tem 1.48, menos que o Maringá. Tá? O Maringá tem 2.14, inclusive isso é interessante de falar. Mas assim, nos jogos anteriores, não só o Atlético finalizava mais, mas o Atlético tinha chances de mais qualidade. O Atlético tinha com o Bruno Zapelli um jogador que criava chances interessantes e chances que colocavam o companheiro, faz o gol aí. Dá para lembrar da cabeça aqui, desse momento, né? A chance que o Zapelli cria para o Lucas Giori, de uma roubada de bola, inclusive o Giori frente a frente contra o Azures não consegue fazer o gol. As bolas paradas, né? E o João Cruz deu assistência contra a equipe do Londrina, isso é ótimo também. Mas o Zapelli aproveitando das bolas paradas para criar, para deixar companheiros na cara do gol, para o Atlético perder gols, né? Porque faltou qualidade em muitos momentos para definir. Então, assim, só para resumir tudo que eu estou falando, acho que o Zapelli é essencial nesse time do Atlético. O Atlético tem sim uma dependência do Bruno Zapelli. E ele retornar, né, é um marco interessante nessa temporada, porque nunca tinha ficado fora por lesão no Atlético, né, não por um período longo de tempo. E assim, também não foi um período longo de tempo, mas é um jogador que ficou, que fez falta. Ele nunca tinha feito essa falta, né? E olha, é importante. É muito importante para um Atlético que tenta de uma vez encontrar esse conjunto. É muito importante para um Atlético que tenta encontrar a sua cara, para olhar para dentro de si e falar, tá bom, eu vou jogar dessa maneira, eu vou criar chances assim, eu sou confortável jogando dessa maneira e eu não fico confortável jogando de outra maneira, né? Eu vou fazer com que o adversário entenda a minha maneira de jogar e se retraia, mas para isso eu preciso do Bruno Zapelli. Para o Atlético encontrar a sua cara, para o Atlético fazer o que era prometido como o desejo primordial de jogo do Barbieri, o Atlético tem que ter o Zapelli. O Zapelli é essencial. E assim, você tem lá Juliano, bom jogador, interessante, fez um jogo interessante contra o Cascavel, um jogo mais abaixo contra o Londrina. Você tem o João Cruz, que talvez, desde a lesão do Zapelli, o melhor jogador do time, um dos, né? E podem jogar juntos. Zapelli e Cruz devem jogar juntos, na minha opinião. Devem jogar juntos. São jogadores que se completam. Os melhores jogos do Zapelli são com o João Cruz em campo. Devem jogar juntos. Então, assim, mesmo assim o Zapelli é acima dos dois. Mesmo assim o Zapelli tem qualidade acima e tem feito um ano acima de Juliano, um ano acima. Inclusive não dá nem para avaliar o Juliano ainda, né? Mas um ano acima do João Cruz. É impressionante o que entrega, a gente entende os números, a gente interpreta esses números também com o que estamos vendo dentro do gramado, o que a gente está avaliando dentro do campo. Então, assim, é impressionante o que o Zapelli tem feito pelo Atlético, é impressionante a falta que fez o Zapelli, não exatamente que o Atlético tenha sofrido com isso, porque venceu os jogos, teve o resultado, mas em termos de atuação o Atlético sofreu. E sofreu com a falta de criatividade, com a falta do pensar diferente, com a falta do... Pô, talvez se esse cara tivesse esse quê de Bruno Zapelli, tivesse um lance de genialidade, o Atlético conseguiria ter feito um gol, conseguiria ter criado uma chance mais clara de gol. Então o Zapelli é importante. O Zapelli é muito importante, está de volta, deve encarar o Azures nessa quinta-feira. E para o resto do ano, né? Não só ter o Zapelli em campo, mas para essa preparação, por exemplo,
O Atlético joga no sábado contra o Londrina, vai entrar em campo só na sexta-feira contra o Azures. Domingo folgou, segunda, terça, quarta e quinta. Hoje, último dia de preparação, 4 treinamentos, certo? Beleza. Depois vai pegar o Pouso Alegre. Não vai dar para treinar entre a partida do Azures e do Pouso Alegre, né? Não tem como muito contar essas sessões. E aí depois, do Pouso Alegre até o próximo final de semana, mais alguns dias, né? Mais tempo para preparação. E ter o Zapelli envolvido com o elenco, ter o Zapelli protagonizando a sua função e também fazendo com que ela seja bem feita, ela seja feita ao máximo com as possibilidades desse elenco do Atlético, acho que é importante também, porque o Barbieri coloca uma fala que é interessante, né? O Atlético, quanto mais joga, mais vai perdendo a sua identidade. Beleza? É importante ter conjunto em campo, isso é reconhecido sim. Mas quanto mais o Atlético entra em campo sem treinar, que aconteceu muito nesse primeiro mês de temporada, né? Se perde a identidade, se perde o primordial do jogo, a ideia essencial do estilo de jogo do Maurício Barbieri. Então, ter o Zapelli nos treinamentos também é um fato importante, e isso talvez mais importante ainda para a temporada do que ter ele em campo contra o Azures, por exemplo. Enfim, vamos ver como volta o Bruno Zapelli, mas neste momento é o melhor jogador da temporada e com certa sobra, beleza? Deixa o like, tá? Se inscreve no canal se você não está inscrito e até a próxima. Valeu!